E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal Todos Têm Algo a Ouvir. Meu nome é Will Santave, meu Insta vai estar aí na descrição, tudo na descrição. E hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a minha transição na parte da religião, e hoje não religião, que eu não tenho mais. E aqui alguns livros, e dizem, né, normalmente um ateu ele estuda bastante. Calma, que eu também não sou mais ateu. Como eu falei aqui, a ideia do canal não é impor nada, então só estou expondo quem eu sou. E aqui vai abrir um leque para outras pessoas exporem sua religião, pessoas que a gente vai convidar ainda, que vai participar aqui do canal. Bom, essa aqui foi a minha primeira Bíblia. Eu já li ela toda. Primeiro eu li todo o Antigo Testamento, deu um tempo, um descanso, depois eu li todo o Novo Testamento. E como pode ver aqui atrás, eu costumava estudar ela bastante, eu lia bastante, anotava bastante coisa. E ela foi aí, participou de uma boa parte da minha vida como evangélico. Mas antes disso, acho que eu tenho que contar desde o início, né? Eu nasci numa família católica e fui católico até meus 13 anos por aí. Me batizei, fiz catequese, fiz tudo que ali o catolicismo meio que prega, participei de tudo isso. Minha mãe era católica também, até que em 2014, por aí, quando eu tinha 14 anos, eu parti para a igreja protestante, né, como chamam o evangélico. E aí foi quando isso aqui entrou e eu me apaixonei por aquilo. Eu fazia o máximo por aquilo, eu estudava muito aquilo, eu não faltava em um culto, não faltava em nada. E foi muito intenso e me ensinou muita coisa. Então isso aqui marca o ponto 1, né, da partida. O ponto 2 vem com esse livro, porque aqui já é a unificação de 4 evangelhos. Foi quando eu comecei a me aprofundar no estudo da Bíblia e tal. Desse livro aqui ele marca bastante isso. Foi uma época que eu já tinha lido a Bíblia toda e falei assim, eu preciso saber mais, eu quero saber mais. Então eu comecei a estudar de um ponto mais teológico. Esse livro aqui marca bastante isso. Depois de ter estudado no marco assim, teológico, eu quis estudar no marco histórico. Queria saber a história por trás de tudo. Então esse livro aqui, ele marca bastante isso, o grande conflito. Fala sobre tudo que acontece hoje, sabe? Os acontecimentos que ainda estão por vir, e tudo isso baseado na Bíblia. Então esse livro ele marcou bastante isso. Esse aqui foi um livro que eu demorei um pouco para ler, né? Porque como é um livro futurista, às vezes a gente tem um pouco de medo de como era muito a questão de crença, isso vai acontecer. Então esse livro me traz um pouco desse medo, mas eu li esse livro, é bom também. Então essa foi a fase do eu quero saber mais da história do evangelho dentro da sociedade. Depois disso, eu vim com esse livro aqui, que é Sociedade com Deus. Estava até lendo ele há um tempo atrás, de novo. Esse livro foi um presente da mãe de um amigo meu. E esse livro ele mostrava como uma sociedade podia ser perfeita, segundo os escritores, né? Que é não sei. William Douglas e Rubens Teixeira, partindo de ideias da Bíblia, entendeu? Então eles meio que leram a Bíblia e unificaram uma sociedade com os ensinamentos da Bíblia. É um livro legal também, marcou essa parte aí de como a Bíblia poderia influencia muito na sociedade. Depois disso, veio uma fase muito espiritual minha. Eu deixei toda essa parte de teologia, de história, de leis bíblicas e sociais que a Bíblia influenciava para o lado, e comecei a ler alguns escritores que tratavam isso muito mais com uma espiritualização. Um deles é William Pinhung. William Pinhung é o mesmo escritor de A Cabana, tá? Eu tenho o livro A Cabana também, mas não tá aqui. E aqui ele tem uma trilogia, né? Que é A Cabana, que é a história lá do Mac. Depois vem A Travessia, que esse aqui na verdade foi o primeiro que eu li dele. Esse livro é fantástico. É sobre um ateu que ele sofre um acidente, e aí ele vai
para dentro dele mesmo, do coração dele. E quando ele entra lá dentro do coração dele, ele vê que está tudo destruído, e ele se encontra lá com o Espírito Santo e Jesus, e eles fazem uma transformação dentro do coração dele. Não vou dar spoiler do que acontece no final, mas o livro é muito bom. Esse cara aí, ele é espírita, né? É espírita. Ele é evangélico. Ele não é evangélico. Aqui já era outra fase da minha vida. Esse outro livro aqui é Eva. Ele dá uma perspectiva totalmente diferente da criação do universo com a Lilith. Não sei se você sabe quem é Lilith. E uma fase da vida da Lilith, entendeu? É um livro de suspense e um dos melhores suspenses que eu já li. O melhor suspense que eu já li é esse daí, ó. Esse aí. Bastidores aí. Isso aqui não tem nada a ver com o tema, com a Bíblia, mas esse aqui é o melhor livro de suspense que eu já li na vida. Então, Eva, do Pinhong, também é muito bom. E dá esse tema de suspense sobre a Lilith e sobre toda a criação. Esse livro é maravilhoso. Aqui eu já estava na parte ali do Evangelho, Espiritismo. Então aí vem Mapa do Céu. Mas tu tava mais espiritual e menos religioso, né? Exatamente, eu já estava deixando esse lado de religião do lado e estava vendo todos os âmbitos a qual falava do Evangelho nesse caso. Então tem o Evangelho dos protestantes, o Evangelho do Espiritismo, e eu estava vendo o Evangelho do Espiritismo. E esse livro aqui é muito legal também, é sobre um neurocirurgião, que ele tem um insight, né? E ele era ateu antes disso, e quando ele tem esse insight, ele meio que tem um encontro com Deus, e ele volta escrevendo esse livro sobre como foi para ele aquilo ali. E o legal é que esse livro aqui ele traz alguns pontos, como ele era um cientista, alguns pontos biológicos legal. Por exemplo, a questão de bebês de 4 meses, se eu não me engano, terem memórias de outras vidas passadas. Como isso era possível, sendo que era bebê, entendeu? Então é bem legal esse livro. Depois disso, vem a parte de querer saber da psicologia de Jesus. Porque, porra, eu via Jesus falando aquelas coisas ali, eu achava legal e tal. Nessa época aí eu já não era mais evangélico, tipo crente mesmo, como dizem, né, da igreja evangélica protestante. Eu já era mais um panteísta que acreditava muito nas ideologias de Jesus. Então eu fui ver a psicologia de Jesus, né, e nada melhor do que um psicanalista, psicólogo, psiquiatra como Augusto Cury. Inclusive tem 2 livros dele ali. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li do Augusto Cury, que é o homem mais inteligente da história, que ele conta a história, né, de Jesus, basicamente, só que nessa parte de psicologia, e ele mostra como Jesus era historicamente incrível, psicologicamente mais ainda, porque ele conseguia manipular as pessoas de uma forma boa e manipular a si mesmo para que não fosse manipulado. Bem legal esse livro aqui. E depois de eu ter lido esse livro, eu falei, caralho, eu preciso saber mais sobre isso. Falando sobre Deus, falando palavrão, desculpa aí, gente. Eu li também o Mestre da Vida, que tem a mesma pegada, né? Augusto Cury tem sempre uma mesma pegada, que também é uma pegada de autoajuda. Então eu queria muito conhecer Jesus, essa parte psicológica dele. E aí vem, né, esse livro do Mark W. Becker. É muito bom, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Que era a parte da psicologia de Jesus, não era mais o psicológico de Jesus, do Augusto Cury, que desenhava Jesus aqui, mas sim a psicologia dele, a forma que ele transmitia isso para as outras pessoas. E isso foi muito bom, e isso aqui foi meu estopim, tá ligado? Para largar a religião e falar, pô, agora eu posso amar as pessoas sem ter necessidade. Não que a religião prega essa necessidade, mas pra mim, no meu caso, não tô falando que isso é para as pessoas, ela te prende e te limita. Te deixa com medo, né? Exatamente. Já tá começando a... Você faz as coisas mais por temor e não, às vezes, não por amor. Quando você faz algo por temor e não por amor, é um amor falso, entendeu? Um amor disseminado falsamente. E isso, obviamente, como desde o intuito do canal, o princípio do canal, eu não estou impondo isso a ninguém, tá? Isso foi o que aconteceu comigo, isso é uma ideologia minha. Você pode ter a sua e continuar vendo os vídeos aqui, e outras pessoas vão vir dar a ideologia delas também. Depois de tudo isso que aconteceu, foi bem legal, né? Porque como eu estava largando a religião, infelizmente a religião ela tenta te prender um pouco. Então as pessoas começaram a falar que eu estava ficando louco, que
que eu estava estudando demais, que eu estava lendo demais, que eu tinha que fazer o simples. Só que a própria Bíblia diz, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará, tá ligado? E eu acho que a verdade é muito mais complexa do que as pessoas tratam, tá ligado? E eu não gostava de nada muito simples aqui, assim, eu queria ouvir todo mundo, eu queria saber a ideia de todo mundo, eu queria ver outros ângulos, e não só o meu. E aí eles começaram a falar que eu estava decepcionado com Deus. Tipo, decepcionado, você está muito decepcionado com Deus, não sei o quê. Você tem que voltar, volte ao princípio, sempre ao princípio, sabe? O mito da caverna. E aí eu falei, porra, mano, será que eu tô decepcionado com Deus? E aí eu fui ler esse livro aqui, ó. Decepcionado com Deus. Esse livro é fantástico, muito bom também, Philip Yancey. Mas eu acho bom tu comentar sobre o porquê as pessoas achavam isso. Porque dentro do ateísmo tem meio que um padrão. De, tipo, a maioria das pessoas, elas não se tornam ateístas. Em si, contra Deus. Exatamente. Então elas achavam que tu era só mais um, né? Elas achavam que eu era ateu. Nessa época eu nem era ateu ainda. Mas elas achavam que eu estava decepcionado com Deus, que tinha acontecido algo na minha vida, quando na verdade não tinha acontecido. E que esse algo tinha gerado o ateísmo em mim. Mas na verdade não. A verdade é que eu tinha visto vários pontos, vários acontecimentos, estudado muito. Esse aqui não são todos os livros que eu li muito mais, eu estudei muito mais, eu passei um ano, basicamente 2 anos, lendo, estudando e vendo a perspectiva de outras pessoas. E eu percebi que eu estava me limitando apenas à minha visão, quando na verdade eu deveria ouvir mais as pessoas. Tanto que até hoje esse é meu intuito e por isso eu tenho esse canal. Eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer. Quero ouvir como ela acha que isso deve ser, como ela acha que isso aconteceu, sabe? Não quero impor. Então eu tirei muito disso de mim. E quando eu tirei isso de mim, eu tirei a religião, porque infelizmente a religião gerava isso pra mim. Não sei pra outras pessoas o que gera. Cada um gera uma coisa. Pra mim gerava essa pressão de impor coisas e não expor coisas. E aí quando falava que eu estava decepcionado com Deus, eu fui ler esse livro aqui, muito bom. Pra ver, pô, será que eu realmente... Então eu fui ver esse livro, né, Decepcionado com Deus, pra ver se eu realmente estava decepcionado com Deus. E aí foi um ponto de uma reviravolta gigantesca na minha vida. Eu li esse livro e eu percebi que eu não estava decepcionado com Deus, necessariamente. Na verdade, eu não estava decepcionado também com acontecimentos ou com pessoas, mas eu estava decepcionado comigo, porque eu me deixei, ao invés de eu criar uma perspectiva e uma ideologia desde o princípio, como hoje eu faço, sabe? Filtrar as coisas, ler mais como era aquele processo que eu estava passando na época, eu estava sendo uma pessoa muito aberta e captando tudo, sabe? Tudo que as pessoas falavam, Deus é assim, 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 eu escutava e acabou. E por isso eu me tornei alguém religioso na época. Então esse processo todo foi para me libertar disso. Então quando eu li esse livro e percebi que agora sim eu estava num ponto legal da minha vida, eu estava vendo as perspectivas, me abriu um leque gigantesco. E esse leque gigantesco levou a um ponto bom e ao mesmo tempo ruim da minha vida. Que foi a época que eu virei ateu catequista. O que seria um ateu catequista? Um catequista é aquele que quer pregar a sua religião. Eu era um ateu que queria que as pessoas ao meu redor fossem ateias também, sabe? Eu implantava o catequismo. Uma pessoa que um dia pregou o evangelho, hoje estava pregando o ateísmo. Pegava pontos da ciência para provar que Deus não existia, tá ligado? Para essas pessoas, os religiosos. E aí eu percebi, como diria o Samuel, que eu não tinha mudado quem eu era. Na verdade, eu só tinha mudado de time. Tinha mudado do religioso pro não religioso. Mas nos 2 pontos eu era a pessoa que tentava, sabe, pregar e impor a minha ideologia, a minha crença. E eu percebi com o tempo quão isso era ruim. Porque eu deixava de aprender mais, tá ligado? Em todo esse tempo, eu pegava pontos de vista de pessoas que escreveram e tal, e eu não pegava pontos de vista mais simples, que era de pessoas que estavam ao meu redor ali, sabe? Alguém do candomblé, da umbanda, do budismo, do evangelho, do protestante, católico, etc. Qualquer religião. E aí, nesse ponto aí, eu me afastei das pessoas que eu considerava religiosa e eu comecei a estudar
muito a parte da ciência e da história. E aí, essa aqui eu chamo essa é minha Bíblia atual. Esse livro, ele é fabuloso, é do Yuval Noah Harari. Ele é um PhD em história sobre a formação de sociedade. Quando eu li esse livro aqui, eu percebi, né, que tipo, muita coisa, como eu disse num vídeo anterior, né, é relativa, sabe? Quase tudo é relativo. Tudo tem a ver com época e momento. E até minha vida foi assim, tá ligado? Eu tive a época e momento católico, protestante, aí teve ali o espiritualista, panteísta, sabe? Uma unificação disso tudo. E aí entrou a fase do ateu chato, ateu catequista. E depois disso, somente ateu, não queria mais provar nada pra ninguém, pra mim bastava. E aí veio a parte das incertezas, que hoje pra mim é a parte que eu tô hoje. Não sei se é a que vai estar amanhã, mas pra mim é a parte mais perfeita. E eu não tenho a mínima vontade. Antes eu tinha muita vontade de sempre mais, mas pra mim hoje eu me encontrei nessa parte da existência ou não existência de Deus. Eu simplesmente disse uma frase que é difícil para o ser humano dizer, é difícil para as pessoas dizer. Hoje, quando me perguntam sobre Deus ou sobre algo existente, algo superior, a minha resposta é: eu não sei. Hoje eu admito que a minha existência e o que eu sou é totalmente inferior para descrever se há ou se não há. Se fosse para acreditar e não acreditar, hoje eu diria que eu não acredito. Não acredito que exista algo e tal. Mas também não provo ou questiono se existe ou se não existe. Se existe ou se não existe. E depende da tua crença. E depende da minha crença, e depende da minha existência, e depende desse vídeo, sabe? Até porque a gente tá falando de Deus, né? Exatamente, a gente tá falando de algo superior. E a gente quer muito impor as nossas ideologias, a nossa forma de ver sobre Deus, entendeu? Então a gente inverte as coisas, a gente fala, é assim porque Deus quer, mas no fundo às vezes somos nós que queremos, entendeu? Então, hoje eu digo que independe de mim, não sei se existe, eu desacredito, mas também não questiono, não duvido, vai que existe, né? Não sei. Mas eu sigo muito o que diz na filosofia de esqueci o nome dele. Escreveu um texto como se ele fosse Deus, e ele fala nesse texto assim: se existe vida após a morte, eu não posso te dizer, mas viva como se não houvesse, entendeu? Porque é um ponto até legal, né? A gente estava conversando sobre isso. Tem um vídeo que o Caio Fábio, sabe, aquele evangélico lá, do revolucionário, ele diz que um ateu não tem um porquê viver, para ele se matar logo. E aí um ateu respondeu, e ele falou, não, que na verdade é o contrário. Como alguém que acredita na vida após a morte, essa vida de sofrimento aqui que não faz sentido para ela. Então faria sentido ela se matar e ir para a vida após a morte. Para um ateu, não. Para um ateu, essa vida é tudo que existe. Então ele vive intensamente essa vida, entendeu? Então são muitos pontos, cada pessoa tem um ponto, uma peculiaridade, um ponto de vista e a sua própria religião. Então hoje eu digo que, literalmente, né, como diz Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. E para mim hoje a verdade é entender que não existe verdade nenhuma e que a verdade é circunstancial, a verdade é própria. Isso realmente me libertou e é um ponto legal aí. Então você aí que às vezes se encontra meio que perdido dentro de crenças que lhe impõem, entenda que na verdade no fundo todo mundo está perdido. Só que as pessoas se agarram às suas crenças e isso é o que faz ela se tornar mais confiante, né? Exatamente. Aí você fala assim, quem não tem crença nenhuma? Você tem a crença de não crença, entendeu? Isso já é uma crença. Acreditar no nada é fantástico, porque se você for parar pra analisar, existe uma frase: do nada veio tudo, tá ligado? Então existe algo, e esse algo era o nada. Então nada existe também. Você tem uma crença, não se limite, não deixe que as pessoas limitem você. Eu passei por toda essa metamorfose aqui de fases e fases, de crença, não crença, de imposição e não imposição. E hoje, para hoje dizer que
eu não sei. Eu não sei e eu prefiro não saber. Porque quando você sabe, você traz um peso para você. Eu pretendo trazer eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse assunto, só que nesse caso mostrando às pessoas de sua religião, chamar alguém do candomblé para falar como é aquilo, dar umbanda para falar como é aquilo, kardecismo para falar como é aquilo, budismo, toda religião que eu conseguir alguém falar como é, para que a gente entenda e tire um pouco desse jugo que às vezes a gente nem tem, mas já nasce implantado na gente, sabe? Como às vezes, a cultura, né? A cultura, às vezes uma frase de brincadeira, por exemplo, você é macumbeiro, tá ligado? Só que na verdade macumba é um instrumento, macumbeiro é quem toca o instrumento, e o pessoal trata isso como se fosse magia negra. Eu também nem acredito em magia negra. Tem um livro aí, cadê? Pega esse livro aí, ó. Eu tenho livros de tudo, esse aí em cima. Aqui, ó. Meu Deus, olha esse livro, cara. Diário de um Mago, do Paulo Coelho. É bem legal esse livro também. Então, escute as pessoas e todos têm algo a ouvir. Se você está aqui até agora, é sinal que você gostou, então já deixa o seu like, já comenta qualquer coisa aí, se inscreve no canal e nos sigam nas redes sociais que vai estar na descrição desse vídeo. Quando eu dizer pra repetir, todo mundo tem algo a ouvir. E tá tudo fora de nota de...